Hoje a gente vai continuar, né, o estudo do livro Jesus no Lar. Ele é psicografado por Chico Xavier pelo espírito de Néia Augusto. E o capítulo que a gente vai falar hoje chama-se O Mensageiro do Amor. E aí então, falava-se numa reunião, então estavam ali os apóstolos ali discutindo, e eles falavam sobre a preponderância dos sábios na terra. E aí então eu fui procurar saber, né, o que era essa preponderância. E aí, bom, significado de preponderância: circunstância, particularidade ou comportamento do que prepondera ou prevalece. Eu achei que não tinha esclarecido. Supremacia de peso ou de força, e no sentido figurado é reconhecimento de influência e de autoridade ou superioridade. Então, eles estavam ali discutindo sobre a preponderância dos sábios na terra, sobre a autoridade dos sábios na terra, sobre a influência dos sábios na terra, sobre a superioridade dos sábios na terra. E aí Jesus, os discípulos estavam ali discutindo, Jesus então toma ali as palavras de forma serena e simples e conta para eles. E aí vai contar uma história para eles. Ele fala o seguinte, que há muitos anos atrás, quando o mundo perigava numa calamitosa crise de ignorância e perversidade, Deus Todo-Poderoso envia para a Terra um mensageiro da ciência. E esse mensageiro da ciência, ele tinha a seguinte missão: de entregar a gloriosa mensagem de vida eterna. Então esse mensageiro da ciência, ele tinha a missão de falar, né, para os povos da terra sobre a mensagem de vida eterna. E aí esse mensageiro, então ele reencarna, né, ele toma forma nos círculos carnais. Então ele reencarna. E aí fiquei pensando que não é muito diferente com a gente, né? Quando a gente vai reencarnar, quando a gente recebe uma missão, né? A gente recebe um compromisso, recebe o nosso plano de vida, carregado com as nossas tendências e o propósito de vida que a gente tem. E aí esse mensageiro, né, que vinha com essa gloriosa mensagem de vida eterna, ele encarna e ele é um obreiro muito esclarecido, então ele se torna professor. Aí ele fica muito interessado nas letras, mas ele se dedica exclusivamente sobre as obras da inteligência. E ele fala o seguinte, ele se afasta, ele fica um pouco enojado com a multidão, e ele fala o seguinte, que ele se encontra numa vanguarda muito luminosa e que a multidão não entende ele muito. E aí Deus então, vendo que ele não ia conseguir cumprir a missão dele, envia então um outro mensageiro da ciência. Esse mensageiro que vem agora, ele é um médico. Com o passar dos anos, ele se torna um médico assim muito aclamado. Mas ele também se refugia numa sala de ervas, junto às beberagens lá. Ele fala que ele só atende alguns enfermos muito importantes, que dão para ele algumas recompensas. E ele fala também que a plebe é muito mesquinha, incapaz mesmo de cativar a atenção dele. E aí eu lembrei que a espiritualidade ela nos conta assim, por exemplo, se eu venho com uma missão, e aí às vezes a minha missão é desenvolver a mediunidade. E eu às vezes até acordo, né, lá no plano espiritual, com o espírito que vai me acompanhar para trabalhar essa mediunidade aqui na Terra. Mas aí eu vou esquecendo do meu compromisso, eu vou deixando ele de lado. A espiritualidade vai me avisando.
Espírito vai então desenvolver esse trabalho com uma outra pessoa. Então Deus, percebendo que o médico também não ia conseguir assumir esses compromissos, ele envia um outro mensageiro da ciência. E esse mensageiro da ciência agora é um guerreiro assim, célebre. Ele é muito influente com as armas, usa a arma com uma maestria danada. Só que quando ele vai trabalhar, ele se envolve com pessoas muito astuciosas, pessoas muito violentas. E para ele os pobres também não tinham finalidade nenhuma. Ele acha que a única finalidade das pessoas mais humildes é vangloriar a glória lá dos dominadores. E aí Deus, todo-poderoso, misericordioso, bondoso, encaminha outro mensageiro da ciência. Esse agora é um artista. Mas ele também se refugia nos salões. As músicas que ele faz são só geram às vezes aqueles prazeres momentâneos. Ele também não se interessa pelos mais humildes. Ele fala que a sensibilidade dele nem é desse mundo. Aí Deus, então, um pouco preocupado ali com tantas negações, envia agora outro mensageiro. E esse mensageiro que ele envia é um mensageiro do amor. Esse mensageiro, ele tem a função... ele tem a função de divulgar, de propagar o amor para os homens. E aí eu fiquei pensando, se eu estivesse lá em cima e Deus virasse para mim e falasse assim: olha, você vai para a terra, você vai encarnar nos círculos carnais ali, você vai fazer esse processo de reencarnação. E a sua missão, Simone, é ser uma mensageira do amor. E aí eu fiquei pensando que se ele me desse essa missão, o que eu ia fazer na Terra para propagar a mensagem do amor? E aí eu resolvi trazer para vocês. Vamos juntos pensar que se a nossa missão fosse propagar o amor, o que a gente ia fazer? E aí? Vamos começar com as coisas simples que a gente pensa que pode ser divulgando o amor. E aí? Eu ia visitar os doentes. Bacana. Você ia fazer o benefício da sua doação para os doentes. Bacana. Que mais? Conversa nas coisas simples também, cumprimentando as pessoas, rindo, sendo cordial, sendo agradecido, né? Assim, no seu dia a dia. Bacana. Você já, sem fazer tanto esforço, você já pode propagar Eu penso que amor é energia. essa energia boa. Então, quando você dá um sorriso, quando você compartilha essa energia, você está transmitindo a vibração do amor. Também acho que é bacana. Eu acho que quando eu faço atos de amor para mim mesma, né? No meu cuidado, me perdoando, eu estou expandindo essa energia também. Quando o amor é para mim mesma, cuidar de mim mesma. Aí eu acho que a gente pode pensar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não começar a me amar, não tem jeito de eu espalhar esse amor aí para o outro. Olhando porque você só consegue espalhar quando você está bem. Daquilo que eu tenho, te dou. Querer ter um filho. Bacana. É uma grande oportunidade de divulgar, de Tá espalhar fácil, o amor. tá muito fácil. Maravilha. Tá fácil demais. E eu concordo que o filho é aquela grande oportunidade de estar levando o amor. E aí? Quem não faz, né? Dizendo o seguinte, que nós hoje estamos com um comportamento indiferente. Que quando você não ama uma pessoa, você é indiferente a ela. E a indiferença causa o que a gente chama de abandono. Né? E nós, por abandonarmos os nossos, eles se tornam seres inadequados. Então,
eu penso naquela que o pessoal fala, quem ama, educa. Então, quando nós hoje vamos trabalhar com o filho, e quem ama, educa, tem que colocar limites, tem que colocar condições para que ele possa crescer e ser um ser humano melhor. Agora, quando eu não amo, eu sou indiferente, eu dou tudo e deixo ele ao vivo. Bacana. Isso é uma coisa que eu pensei em falar lá na frente. Que pra amar, a gente precisa amar dentro da ordem, né? Então, dar limites é uma forma de amar. Então, até para dar o meu amor, eu tenho que estar pleno, eu tenho que estar inteiro com os meus autoconhecimentos aqui, para que eu consiga amar de forma plena. Eu acredito que a mãe, quando ela bate no filho, ela está amando. Quando ela julga, e ela tem, às vezes, o meio dela fazer. Existem mães que conseguem educar batendo e outras que não. Né? Mas, às vezes, a gente não pode retirar daquela que bate o instrumento e o conhecimento que ela tem na prática do amor. Né? Às vezes as palmadas não são assim, se a pessoa está batendo com raiva, não é amor. Né? Mas quando você bate, você dá as palmadinhas no filho, educa, isso para mim é educação. Eu ainda acredito que as pessoas, mesmo ignorantes, têm amor, que não têm amor, eu vou entender essa sua fala como o amor do dar o limite, né? Mas, né? Não com os excessos juntos, né? Mas com os excessos, com o ensinar o limite. Exatamente. Né? E aí, Hipólito, o que você ia fazer? Se a sua missão seja ser o mensageiro do amor? Lázaro, ai perdão, tô com o Hipólito na cabeça que eu encontrei ele no meio do caminho. Cadê você, Hipólito? Antes, como você está escrevendo aí antes, o senhor mandou um professor, um médico, um guerreiro, um artista. Ele dividiu o mundo. E as coisas só viraram. Nós não tem muito tempo isso. Quando ele fala de tempo que o mundo estava em revolta, continua do mesmo jeito. Então o professor, cada um dividiu o mundo. E ele mandou o amor, como Cristo mandou o Consolador, para ver se consegue harmonizar, trazendo em cada coração do ser humano essa semente. Porque o amor existe em nossos corações de qualquer jeito, só que não há necessidade de florear, dela crescer aqui dentro. Então é isso que é preciso, que se regue esse coração, como de todos esses aí, para que floresça o amor no coração de cada um, tanto como lá, como hoje aqui. Os tempos só deram uma virada. Despertar esse amor, fortalecer ele dentro do nosso coração. Do nosso coração, para que possamos viver amando ao próximo como a nós mesmos. Bacana. Eu queria só voltar, Cláudio, né, no que o Gilberto falou, porque a violência, Gilberto, ela nunca é expressão do amor. Ela pode ser uma expressão daquilo que a pessoa dá conta ainda de expressar, né, das limitações dela. Por exemplo, minha mãe, meu avô bateu na minha mãe de vara de marmelo. Minha mãe muitas vezes corrigia a gente com chinelada. Eu, na educação, como eu consegui aprender que eu posso fazer diferente, eu já não tive essa atitude com minha filha. Então, a gente tem que entender que a violência nunca é expressão do amor legítimo, porque senão a gente vai chegar num que a gente chama de axioma, que é assim, voltando lá no Dock Street, né, lá nos anos 70, matei por amor. Isso não existe. Né? Então, a violência não é expressão do amor. Ela pode ser expressão da compreensão do indivíduo do que é a educação. Nesse sentido, eu concordo com você, mesmo porque violência é quando você viola alguma coisa. E quando uma mãe, no legítimo dever de educação dela, ela dá umas palmadas, ela corrige, ela educa com amor, eu acho que isso aí não tem nenhuma contraindicação.
agressão. Eu vejo isso com naturalidade. E às vezes, as palmadas é melhor do que uma repreensão humilha, uma repreensão que tira da pessoa a oportunidade dela crescer, um abandono, né? Qual que é a pior coisa que eu vejo hoje? São as crianças abandonadas aos computadores, aos celulares. Elas estão abandonadas, os pais não têm amor o suficiente por elas para aguentar embutir nelas a questão da disciplina, a questão de ser um ser humano melhor. Eu estou vivenciando isso, né? E nesse sentido, minha mãe no leito de morte dela, apanhei demais. Eu ia buscar maçã, ela me pegava e me batia. Nossa, aquilo para mim foi extremamente, e ela batia com amor. É diferente. E às vezes você bate uma pessoa fisicamente, do ponto de vista, a mãe que educa o filho, é diferente, né? É muito diferente daquela que domina, daquela que abandona na rua. Eu não tenho essa dificuldade de ver a mãe educar os filhos dessa forma. E não vejo isso como uma violência. Pois é, mas na verdade ela é uma violência, porque se você pergunta, por exemplo, você diz assim, a criança, a mãe pode dar uma palmada com amor. Na verdade, nós não sabemos o que essa palmada vai refletir nessa criança, mesmo quando adulto, em função daquele ato, muitas vezes remeter no seu inconsciente a algumas situações de vida passada. Porque a criança não entende que é com amor. A criança não entende, né? Então, assim, não tem como a gente entender que a palmada ou qualquer expressão de violência seja uma expressão de amor. Eu queria falar. Não, pode falar. Assim, eu acho que a gente só tem que pensar que se a gente está aqui nessa evolução, quanto mais autoconhecimento a gente tiver, quanto mais nos conhecermos, mais a gente vai conseguir atuar na nossa essência divina e vai conseguir manifestar o amor. Então, eu acho que nesse momento é a busca de nos conhecermos para que até o não que eu diga para o outro seja manifestado na vibração do amor. E aí esse é um longo aprendizado que a gente vai fazendo mesmo nessa caminhada. Mas e aí? Marina, você. Como você ia, sendo mensageira do amor, o que você ia fazer nessa terra? Eu tô aqui para aprender isso. Assim, mas eu não sei. Não sei. Mas o que eu ia falar, na verdade, não é isso. Eu queria falar um negócio em relação a isso. Só que eu acho que todo mundo já falou tudo. Pode falar. Assim, Pode falar. Pode E a gente repetir. repete que aprendizado Tem que ficar repetindo. À vontade. nossa, então eu vou organizar aqui. Então vamos lá. Qual é o nome do senhor? Gilberto. Gilberto falou tudo, lindíssimo. Você também falou tudo, lindíssimo. E você também falou tudo, lindíssimo. E aí, quando você junta os três, dá na gente, eu e você. Porque, apesar de que a gente é de gerações diferentes, a linha do tempo é parecida. Meu avô e minha avó batiam na minha mãe com vara de marmelo, aquela situação toda que todo mundo sabe. Minha mãe me bateu com amor e às vezes ela me bateu com violência. Eu experimentei as duas coisas. O que você falou, lindíssima, falou tudo. Porque quando eu era criança eu não entendia isso. E para mim foi eu acho, talvez... Faço terapia até hoje por conta dessas palmadas. Eu acho que o bicho está pegando agora, entendeu? Faço terapia até hoje por conta das palmadas. Eu também. E isso não é errado, sabe? Tipo assim, isso não é errado, porque uma coisa que eu estou chegando à conclusão agora, e talvez essa seja a maior razão de todos os meus conflitos positivos, é que mesmo que eu tenha apanhado com amor, eu acho que isso existe porque amor é limite, e quando você é bem novinho, você não entende. E eu acho, não sei, eu tenho a impressão de que existe uma data limite
até onde você pode dar palmadas na criança só para ela cair na real. Beleza. Aí depois, pré-adolescência, adolescência, eu já acho que não é legal bater porque o adolescente vai pirar a cabeça. Porque adolescente é muito hormônio, é muita coisa doida. Nossa, é difícil demais, gente. Meu Jesus. Adolescente bate nos pais. Pois é. Pois é. Olha o tanto que adolescente é doido. Não existe idade limite para se bater em uma criança. Não? existe. Ah, tá. Então eu acho que existe data limite para bater enquanto a pessoa for uma criança? Para educar, não existe. Então, Não, tá. eu Então, vou cortar o seu um pouquinho. tá bom, desculpa, eu falo muito. Só um pouquinho. Não, de jeito nenhum. Não, tudo certo. Ah, eu tenho uma mente de Então, desculpa. tudo isso é que muito você difícil. falou tá O que certo. eu respondo assim, então? Então, tudo que Legal, você falou esse tá ponto, né? certo. Tá legal. Tudo que o Gilberto falou tá certo. Tudo que a Patrícia falou tá certo. Nós estamos aqui em processo de aprendizagem do amor. Então, a gente não tem aqui ninguém donos da razão, né? Então, a gente não vai saber mesmo conseguir falar o limite do que se passou no coração daquele pai, daquela mãe, na hora de tentar manifestar esse amor. Vai ter coisas que nós vamos errar mesmo. A gente está aqui em busca de aprender a amar. E aí a gente vai fazer essas indas e vindas e a gente vai corrigir quando eu bati e ao querer manifestar o amor não foi isso que o outro sentiu. E aí eu vou aprendendo nessas indas e vindas de reencarnação a manifestação do verdadeiro amor. Se a gente ficar aqui pensando, nós vamos ter nas nossas memórias vários momentos de mágoas, de que o outro pensou que manifestou amor, mas que eu não entendi como amor. E aí nós vamos aprendendo. O outro vai aprendendo. Pai e mãe, eles são humanos também, né? E em alguns momentos tentou se manifestar o amor, mas não foi o amor manifestado. A gente precisa se abrir para a nossa forma de aprender a amar. Vai ter coisas que o outro fez que a minha criança ferida ali, a minha criança interior não vai entender. E ela vai até levar isso para os meus futuros momentos. O que a gente precisa aqui é se abrir para aprender a amar. Nós estamos exercitando esse amor. Vai ter momentos que o outro quis manifestar o amor que eu não entendi desse jeito, e teve coisas que eu fiz que eu podia ter feito diferente mesmo, que não foi uma manifestação verdadeira do amor. E aí nós vamos seguindo, aprendendo a amar. Então vamos ver o que ele fez, gente, nessa caminhada aí. Então pode ir. Então, aí, Patrícia, ele resolveu fazer o que você pensou também. Ele passou a agir em benefício geral. Só que eu confesso que às vezes eu me encontro igual a Simone. Eu às vezes nem consigo ainda agir em meu próprio benefício. Ainda mais pensar no benefício geral. Ele sabia desculpar infinitamente e repetir, desculpar infinitamente. Então, talvez essa mãe, esse pai, quando a gente conseguia desenvolver o desculpar-se infinitamente, porque a gente erra mesmo. Muitas vezes, e no meu desejo de manifestar amor, eu não manifesto. E é bom que eu reconheça, vou lá, fulano, desculpa. E às vezes, só que às vezes, eu nem percebo que errei. Então eu não consigo nem chegar, euzinha, às vezes nem consigo chegar no meu passo de pedir desculpas, porque eu não consigo ver o erro que eu fiz. Eu fico colocando responsabilidades no outro e não chego nem no passo de desculpar, porque eu ainda acho que eu não errei. E aí, vou deixar vocês lerem. Pode ler esse aqui agora, alguém.
Vamos lá. Não tem muito tempo, né? Sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Isso. Lembrando que nós vamos vir muitas vezes aí nesse aprendizado de amar. São indas e vindas de reencarnação para aprender a amar. O importante é que quando eu estou aqui, eu me dedique com esforço. Mas é um aprendizado. Pode ir para o próximo. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico, a sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora. Nossa, esse aí, coitado, eu nem chego perto. Quando humilhada e perseguida, consegui enxergar naquela ofensa uma oportunidade para eu crescer. Nossa. Pro próximo. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelida a orar e pedir o socorro do céu, perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Nossa, amar perante os momentos em que eu viver calúnia e sarcasmo e lembrar de para eu rezar para os meus irmãos de luta. Então vamos lá, pro próximo. Pode parar. Tá, e aí foi assim. Foi fazendo-se o último de todos que ele conseguiu a plena vitória na divina missão que foi investido. Então, o mensageiro do amor, que foi enviado por Deus Todo-Poderoso, conseguiu cumprir a missão dele. E aí, então, Jesus termina de contar o conto, essa história, né? Essa parábola, e fica ali alguns silêncios. Os discípulos ficam ali pensando, e Jesus vira e fala assim: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. Então, os conhecimentos, junto, eles me auxiliam, sim, a chegar nesse caminho rumo ao Pai. Mas ele fala o seguinte, que a sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançam o trono divino. E aí eu fiquei pensando, que conhecimento é muito importante, sim, ele me auxilia a chegar. Mas quando eu consigo caminhar na minha trajetória com sabedoria e com amor, eu adquiro asas. E aí, com as asas, eu chego muito mais rápido no meu caminho, eu chego muito mais rápido de encontro com o Pai. E ele fala assim, mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. E aí, segunda-feira, a Madazinha deu um presente para mim, eu falei assim, é para mim que ela está falando isso. Ela vira e fala o seguinte, olha, a gente precisa ser um pouco menos intelecto. Madá, você me corrige se não foi bem assim. A gente precisa ser um pouco menos intelecto e mais coração. A gente precisa colocar o coração na frente e deixar ele nos guiar. E aí, pro próximo. Esse aqui são alguns trechos. Tem um livrinho que chama Pílulas do Amor, do irmão Dias, que acompanha a gente aqui. E aí, gente, ele vai descrevendo todas essas formas de amor. Ela fala do amor doação, do amor acolhimento, fala muitas formas de doação. E aí eu tirei só 2 trechos. O amor é a única experiência intrinsecamente transformadora. Quando a gente conseguir atuar, quanto mais a gente for com esforço, com dedicação, aprimorando a nossa forma de amar, ele é transformador. O ser só empreende a jornada de autossuperação e transcendência quando se rende à percepção do amor excelente que envolve por todo lado a serviço do Pai. É amando que a gente chega lá. Vamos lá. Vai. E aí, nesse livro vai falar das distintas formas de amor. Amor doação, amor inspiração,
amor firmeza mesmo, mas na manifestação pura do amor. Amor educação, amor perdão, amor acolhimento, que foi o que a gente falou aqui. Só que nós somos ainda seres em aprendizado do amor. Então tem horas que eu vou fazer o meu amor inspiração e não vou fazer ele da forma plena. Eu vou tentar fazer o meu amor educação e assim, eu vou falhar ainda, porque eu estou nesse aprendizado constante aqui. Amor é energia, é movimento. Então, com um sorriso, eu manifesto o amor. Amar dentro da... Aí eu coloquei, né? Que para amar, eu ainda preciso amar dentro da ordem. Porque se eu amar em desordem, eu vou tentar fazer o bem e não vou dar conta. Né? O amor, ele integra. Ele não exclui. Ele respeita a nossa precedência. Ele respeita aqueles que vieram antes da gente. Amor precisa ser amor em equilíbrio entre o dar e receber, né? Se eu estou dando demais ali, eu não estou deixando o outro fazer a caminhada dele, né? É um equilíbrio. E só assim eu vou fazendo esse amor da forma melhor. E aí? Manifestamos amor quando estamos conectados com a nossa missão e propósito de vida. Durante um tempo, as pessoas falavam assim pra mim: quando a gente faz algo que a gente gosta muito, você nem vê o tempo passar. Porque esse amor transcende a gente naquilo que a gente está fazendo, que é a conexão mesmo com a minha missão. Hoje, tem coisas que eu faço, que eu falo, eu estou aqui por amor. Então, é a conexão com a minha missão. É claro que eu não estou conectada o tempo inteiro, não, né? Mas se a gente olhar de algumas coisas que a gente consegue e gosta de fazer, tem coisas que você sente que você está conectado com a sua missão, transbordando de amor naquele momento. Aí eu lembrei, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Gente, como que é a música? Eu vim cantarolando ela. Se eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Era outra. E na verdade ela veio no meio do caminho. Eu falei, gente, nem tinha pensado nessa música. Mas ela era aquela do Titãs. Não, a do Titãs. Lembrei. Ela me veio na cabeça. Devia ter amado mais, admirado mais, ter morrido de amor. Devia ter aceitado as pessoas como elas são. A cada um cabe a alegria, a tristeza que vai no coração. Foi até aqui que eu lembrei. Então, essa terra é a grande oportunidade que a gente tem para aprender a amar. É claro que a gente vai errar, né? Eu tentei amar e não dei conta de amar. Mas é o meu exercício de amor. Essa é a minha grande oportunidade. Para que, quando eu chegue lá, eu não fique pensando que eu devia ter amado mais. Então, é viver o dia de hoje, vamos amar do jeito que a gente dá conta, expressar o amor. Claro que junto com os nossos autoconhecimentos, para que a gente saiba cada vez mais ter um amor mais maduro. E aí, gratidão. Gratidão a esse grupo que eu amo muito e que tem me dado grandes oportunidades de trabalhar no amor. Gratidão.